Irmãos, eu não estou vendo que a pastora Maria não está aqui. Nós estamos aí começando o culto de oração, no culto de domingo sem a presença do nosso pastor. Domingo passado nós estávamos reunidos aqui, a casa cheia, um momento muito especial, um momento de muita alegria, o batismo da Dayana, da Bruna. Reunidos estávamos em alegria e voltamos em mais um domingo. Vou pedir, Jorge, para você ficar em pé, chegar aqui próximo. O pastor, nesse período que ele precisou ficar junto com o Matias nessa situação que está vendo, o pastor não tirou férias de janeiro, está agora em julho tirando esses 3 domingos, as quartas também não vai estar vindo. E ele disse para mim que gostaria de que os irmãos pudessem saber para onde vocês me mandaram, que vocês soubessem o que estava acontecendo lá na teológica. Então nós vamos ter aí 3 domingos com a presença de seminaristas que são da minha classe. E o Jorge é um amigo que eu ganhei no Senhor, que caminha junto comigo, que tem uma nova missão no Senhor. Me emociona ter ele aqui nessa noite, o carinho que ele teve, o cuidado que ele tem com cada um dos irmãos. Espero que os irmãos sejam impactados pela vida dele. Ele é seminarista na Primeira Igreja Batista do Brás. Ele vai se apresentar aí para os irmãos e que ele possa nos levar ao céu nessa noite. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém. Boa noite, meus irmãos queridos. É uma satisfação, uma alegria muito grande estar aqui nesse culto, nesse momento, porque para mim é simbólico. Até agora eu tive, como o Ian falou, 4 anos de caminhada juntos e a gente agora está no último semestre. Agora a gente está encerrando esse ciclo e eu fico muito feliz de finalmente enxergar com os meus próprios olhos tudo aquilo que eu escutava no meu querido irmão, agora doutor Ian, me contava. E realmente essa caminhada é uma caminhada que, além de simbólica, também é literal, porque a subidinha que a gente faz ali em Perdizes até a teológica é um pouco exigente. Então é interessante que é nos 2 casos aí. Bom, meus irmãos, eu tenho a alegria hoje de ter aqui minha família. Eu tenho os meus irmãos, os meus pais que já foram apresentados. Graças a Deus a gente pôde vir junto aqui para esse momento. E eu aproveito também para mandar um abraço da minha igreja, a Primeira Igreja Batista do Brás, que felizmente é uma igreja que faz parte da história aqui, da Igreja Batista em Vila Guilherme. E mando um abraço também do meu pastor Ricardo. Pois bem, meus irmãos, hoje, se eu tivesse que dar um título para o sermão que teremos aqui, eu daria o seguinte: os compromissos do cristão com a lei. E eu quero começar tentando trazer à memória algo que fez parte da vida de todo mundo aqui. Tentem lembrar na memória da história de vocês, de quando vocês eram crianças e vocês estavam nos seus primeiros anos da escola, aquele professor que era bem exigente. Todo mundo aqui deve ter na memória aquele professor que dava bronca, aquele professor que colocava ordem na casa e que conseguia cumprir a missão dele, de, diante daquela molecada toda, trazer um ensino que fosse bem feito, mantendo sempre a ordem. Na minha memória tem alguns professores e professoras que vêm à cabeça. E o interessante é que eu não sei vocês, mas na minha memória de criança, quando eu era criança e estava naquela situação, com toda a imaginação que eu tinha, quando esses professores davam bronca, e eram, que para mim naquela época era ser um professor chato, eu imaginava eles como uma espécie de vilão. Imaginava eles como uma espécie de inimigo. Porque tudo que eu queria fazer dentro da sala de aula, que eu achava legal, aquele professor, aquela professora não permitia. Ele sempre parava toda a bagunça. Só que daí, quando eu fui crescendo, e imagino que seja o caso de vocês também, quando me tornei um adulto, foram esses professores que ficaram em minha memória. Foram esses professores que tiveram algum impacto significativo na minha vida. Porque, apesar das broncas, hoje como adulto, eu entendo o propósito por detrás de todas essas coisas. Porque agora eu enxergo que eles precisavam consolidar em minha mente conteúdos que eram essenciais para a minha vida escolar. Se eu não aprendesse a ler direito, como eu ia fazer interpretação de texto depois? Se eu não aprendesse a fazer conta básica, decorar tabuada e assim por diante, como eu ia fazer equação de 2º grau?
Se eu não tivesse uma base histórica mínima, como que depois eu ia ficar aprendendo sobre a história da Europa, da Ásia e de tantos outros lugares que a gente aprende na escola? E no final, hoje em dia como adulto, acontece que aquele professor, aquela professora que na minha cabeça infantil era como se fosse um inimigo, acabou se tornando em meu coração como um amigo, como alguém precioso para a minha formação como pessoa. E é tendo essa ilustração que eu quero que nós nos atentemos para o texto que nós vamos ver aqui agora. Então, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler os versículos 17 até o 20. Mateus 5, 17 ao 20. Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. E nesse trecho que a gente encontra aqui, os irmãos devem saber que diz respeito ao Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7, e diz respeito a um dos discursos mais conhecidos e mais relevantes, que mais impactaram a humanidade da parte de Jesus. Encontraram, meus irmãos? Amém. Vou fazer a leitura aqui na nova versão internacional. Vocês acompanham na que vocês estiverem. Assim diz a palavra de Deus. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vamos orar, meus irmãos. Deus querido, Pai amado, em nome de Jesus nos colocamos diante de Ti e pedimos que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor abra o nosso entendimento, a fim de que agora, com essa Tua palavra, nós possamos refletir e nós possamos ser edificados em Ti, meu Pai. Eu peço que o Senhor me use como ferramenta e que o Senhor me ilumine nesse momento, a fim de que o Teu povo seja abençoado. Amém. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, diante dessa leitura que eu fiz, eu vou fazer a seguinte afirmação. O seguidor de Jesus tem compromissos com a lei de Deus, que é inspirada, aplicável e revela o caráter do Senhor. Diante dessa afirmação, a pergunta que talvez surja na cabeça de vocês agora é: que compromissos são esses que o cristão tem com a lei de Deus? E o primeiro compromisso que eu quero destacar aqui com os irmãos é o de crer em sua atualidade. De acordo com aquilo que a gente leu de Jesus, a lei de Deus e os profetas, eles são atuais. E quando a gente vê Jesus falando isso, recapitulando ali os versículos 17 e 18, afirmando assim: não pensem que vim abolir a lei e os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Quando Jesus diz isso, em primeiro lugar, nós temos que observar que Jesus está fazendo uma afirmação canônica. O que significa isso? O que significa Jesus estar fazendo uma afirmação canônica? Significa que Jesus está olhando para esse conjunto que ele se refere aqui, lei e profetas, que era uma forma que as pessoas ali no século I, no contexto de Jesus, usavam para se referir ao Antigo Testamento como um todo, e ele está falando: isso aqui é válido, isso aqui é inspirado, isso aqui é Escritura.
E é interessante que, na teologia, dentro da nossa concepção cristã, a gente tem um conceito de inspiração. Nós não acreditamos que a Bíblia como um todo ela é inspirada simplesmente no sentido de que eu olho para a Bíblia e a moral da história do que eu estiver lendo ali é inspirada. Ou o significado por detrás, só aquilo é inspirado. A gente não acredita só nisso. Nós acreditamos que a inspiração da Bíblia ela é verbal. Ou seja, nós acreditamos que quando Deus, no contexto original em que Ele inspirou os autores da Bíblia, ajudou eles, esteve no processo em que a Bíblia estava sendo escrita, cada uma daquelas palavras tinha um motivo por detrás delas. Todas as palavras que nós encontramos nas Escrituras, elas são inspiradas por Deus e são de propósito. Não é simplesmente o conceito por detrás delas, mas cada uma dessas palavras. Só que isso que a gente acabou de ler sobre a fala de Jesus vai além disso que eu acabei de comentar com os irmãos. Jesus, ele foi ainda mais radical, porque ele olhou para a lei e para os profetas, e ele dá uma ênfase especial na lei, e ele diz o seguinte: enquanto céus e terra existirem, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço. Enquanto a terra for terra, enquanto os céus forem céus, enquanto qualquer coisa existir, não desaparecerá da lei a menor letra e o menor traço. Então Jesus está afirmando mais ainda. Ele está falando, não só as palavras que estão aqui nas Escrituras são inspiradas por Deus, é mais do que isso. Cada letra que você encontra dentro das Escrituras é inspirada por Deus. Amém. Cada traço, cada detalhe, cada acento ou coisa parecida que você encontrar nas Escrituras é intencional e foi Deus que colocou ali. Ou seja, inspirado por Deus. E essas coisas absolutamente não passarão. Jesus está fazendo menção aqui, meus irmãos, às Escrituras que ele tinha acesso. O Antigo Testamento. E ele está dando uma ênfase especial para a lei de Moisés. Então, quando Jesus faz isso, nós temos que atentar os nossos olhos para o foco que ele está dando nessa conversa. Então, se Jesus ele faz uma afirmação tão concisa acerca da inspiração das Escrituras e diz coisas tão especiais, a gente precisa entender o que Jesus quer dizer quando ele diz que o propósito dele não é abolir essas coisas, mas cumprir. Vocês separaram que Jesus aqui está falando o propósito da vinda dele? No versículo 17, Jesus fala em alguns momentos do propósito da vida dele, mas nesse primeiro momento, no Sermão do Monte, ele diz, como se ele estivesse falando, eu vim, o propósito da minha vinda é para cumprir a lei e os profetas, não para abolir. O que significa cumprir, meus irmãos? A gente tem que se atentar a esse detalhe. Quando a gente vê essa palavra, cumprir, talvez uma imagem passe pela nossa cabeça que não é exatamente aquilo que o texto está querendo nos comunicar. Cumprir, no seu sentido original, ali no texto, tem não o sentido de encerrar a função de alguma coisa, ou de dar término para alguma coisa, mas tem o sentido de trazer a plenitude de algo, de completar, e ainda o sentido de encher alguma coisa. A gente encontra essa mesma palavra, por exemplo, lá em Romanos, no capítulo 15, versículo 13. Eu vou ler rapidamente, não vou ler inteiro, vou ler só um trecho para vocês. Que diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Aqui o apóstolo Paulo ele usa a mesma palavra que Jesus usou para cumprir. Então a gente tem que entender que o cumprimento que Jesus faz referência aqui não é no sentido de acabar com alguma coisa, mas no sentido de trazer a plenitude de algo. Jesus veio para trazer a plenitude da lei e dos profetas. Isso é algo muito especial. Por isso, até que, enfim, nos dias de hoje e também na antiguidade, essa fala de Jesus trouxe muitos desafios.
traz desafios até para nós, hoje em dia. Existem duas coisas, duas perspectivas diferentes, que são erros que nós podemos cometer em nossa caminhada cristã, sobre a forma que nós olhamos para a lei de Deus, em específico. A primeira é a gente querer viver uma vida que vai além da lei de Deus. Quando a gente tenta viver além, fazer mais do que ela pede, nós estamos caindo no pecado do legalismo, do farisaísmo. E por outro lado, também acontece da gente simplesmente querer ignorar a lei. E quando nós ignoramos a lei como um todo, a gente fala, não sou um seguidor de Moisés, sou um seguidor de Cristo. Por mais que seja uma afirmação verdadeira, precisa de explicações. Quando a gente diz algo parecido com o intuito de dizer que eu não preciso mais da lei que está ali no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, a gente comete um erro chamado antinomianismo, que é se voltar contra a lei, ser contrário à lei. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É por isso que é importante a gente entender que existe uma diferença entre cumprir a lei e abolir a lei. Às vezes a gente lê esse texto e a gente vê assim, eu não vim abolir a lei, mas cumpri-la. E a gente pensa, bom, se Jesus veio cumprir a lei, então quer dizer que ele terminou o propósito da lei. A gente não precisa mais dela. Logo, de certa forma, é como se ela tivesse abolida. Às vezes passa pela nossa cabeça esse tipo de coisa. Mas é importante que nós compreendamos... Português falhou agora. Nós entendamos que Jesus ele veio para trazer a plenitude da lei. Esse é o primeiro ponto. Por isso, a lei ela é atual. Por isso a gente tem que entender que ela faz parte da nossa vida cristã até os dias de hoje. Esse é o primeiro compromisso. O segundo compromisso, meus irmãos, que nós temos com a lei de Deus, de acordo com aquilo que a gente viu na fala de Jesus, é o compromisso de aplicar essa lei em nossas vidas. Pois bem, então vamos voltar aqui os nossos olhos de volta para o versículo 19, quando Jesus diz algo que é muito desafiador. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Isso é algo que nos desafia, porque Jesus está afirmando aqui não só que a lei ela é atual, não só que nós devemos aplicar a lei em nossos corações, em nossas vidas, mas ele também está nos ensinando, ele está comentando aqui que a gente precisa instruir os outros nessa lei. Se eu instruo o outro na lei, eu sou grande no reino dos céus. Se eu faço o contrário, tento tirar um pedacinho, evito a lei de Deus, eu sou pequeno no reino dos céus. É por isso que, tendo consciência da preciosidade da lei, faz tanto sentido a gente olhar para, por exemplo, o Salmo 119. Os irmãos devem saber que o Salmo 119 é o maior salmo que tem na Bíblia, o maior capítulo da Bíblia. E nesse salmo a palavra lei aparece 25 vezes. E dessas 25 vezes, sempre ele está falando bem da lei. Davi está trazendo a lei com grande estima naquele salmo. E da mesma forma, a gente vê também o apóstolo Paulo, ali em Romanos capítulo 3, 31, fazendo um comentário sobre essa aplicabilidade e essa contemporaneidade da lei, dizendo: anularemos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, pelo contrário, confirmamos a lei. Então, meus irmãos, sabendo disso, nós precisamos saber, nós precisamos aprender como a gente faz para aplicar essa vida em nossos corações. E se a gente parar para pensar, talvez pareça um pouco difícil. Eu tenho certeza que alguns problemas começaram a surgir na cabeça de vocês sobre cumprir a lei de Moisés. Por quê? Porque se a gente olha para a lei de Moisés, existem vários momentos, claro, aparecem mandamentos que são, a gente nem tem dúvida, a gente fecha o olho e cumpre. Mas existem outros momentos que aparecem umas leis meio esquisitas, que não fazem o menor sentido dentro do nosso contexto cristão. Para exemplificar, no capítulo 19 de Levítico,
a gente encontra várias leis interessantes. Algumas a gente não tem problema nenhum. Existe um momento em que é ensinado ali que nós não devemos enganar uns aos outros. Existe outro momento ali em Levítico que está escrito, Levítico 19, que está escrito que nós devemos tratar bem os estrangeiros que vivem entre nós. Só que no mesmo capítulo aparecem coisas como, por exemplo, se você for fazer uma roupa, não misture tecidos diferentes. Se for assim, eu acredito que tem um monte de gente aqui com problema hoje. Existe outro momento que está escrito que uma pessoa, quando for cortar o cabelo, não deve aparar a lateral. Se for assim, eu estou complicado. Sexta-feira eu raspei a lateral da minha cabeça. Então, meus irmãos, nós precisamos entender como a gente aplica essa lei em nossos corações. Existe sim um método. E a teologia, de forma interessante, ela gosta de separar as coisas em categorias. Para trazer uma teologia bem pertinho aqui do nosso coração, existe uma confissão de fé histórica dos batistas de 1689, que foi feita lá em Londres. E lá no capítulo 19 dessa confissão, eles fazem a seguinte separação, a seguinte distinção. Existem dois tipos de lei. A primeira lei é a lei moral. A gente olha ali para Levítico 19, como eu comentei, e nós olhamos os aspectos morais da lei. Poxa, super interessante, faz todo sentido eu tratar bem o estrangeiro que vive no meu meio. Faz todo sentido eu não enganar os outros. Mas por outro lado, existem aquilo que eles chamam de lei cerimonial. E essa lei cerimonial diz respeito a essas outras coisas que fazem menção à pureza cerimonial ou à impureza cerimonial que a gente encontra ali no Pentateuco. E para vocês não acharem que eu estou só citando confissões de fé, vamos olhar para a Bíblia. O que a Bíblia tem a dizer sobre esse assunto? Também, ali em Paulo, a gente encontra em Colossenses uma explicação sobre esse tipo de lei cerimonial. Em Colossenses 2, do versículo 16 ao 17, nós encontramos a seguinte afirmação: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem, ou bebem, ou em relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração de luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Essas coisas que são sombras dizem respeito a isso que a gente está categorizando aqui como leis cerimoniais. Todas aquelas coisas apontavam para o Cristo que haveria de vir. Então, meus irmãos, em Cristo a gente não precisa mais depender da sombra das coisas, porque nós temos a plenitude daquele de quem origina essa sombra. E uma ilustração, algo que pode ajudar a gente a entender um pouco melhor o significado disso, é algo que provavelmente já aconteceu com muita gente aqui. E eu pedi autorização para o Ian para fazer essa ilustração, que é o seguinte: vocês sabem que o Ian é um homem muito apaixonado. Se casou não faz muito tempo, e nessas subidas que a gente tem lá da estação da Barra Funda até a Teológica, a gente vai conversando sobre a vida. Foi assim que a gente ficou amigo. E um dos assuntos que o Ian frequentemente conversa comigo é sobre a esposa dele, sobre a Beatriz. E ele vai me contando, fala sobre as coisas que acontecem na vida dela. Eu acompanhei pelo Ian o processo dela de formação em veterinária e tantas outras coisas. E os desafios que eles têm, as alegrias que eles têm. E ele foi me contando várias coisas. Até que um dia, finalmente chegou o momento em que eu conheci a Beatriz. Só que na minha cabeça, eu estava vendo ela ali e ela não me conhecia. Não sabia, acho que quase nada sobre mim. Mas para mim, é como se eu já tivesse conhecido ela. Era quase como se ela já fosse uma amiga minha. Porque eu ouvi falar dela a partir do Ian. Só que agora, meus irmãos, quando nós conhecemos a Cristo, não de ouvir falar,
não de outros nos contando, não de Moisés falando de Jesus, mas nós conhecemos Ele em verdade. Nesse momento a gente não precisa mais apelar para as memórias das coisas que os outros falaram. Nós conhecemos a Jesus em essência, em verdade, por quem Ele realmente é. É por isso que a gente tem essa distinção, e é assim que a gente consegue aplicar a lei de Deus nas coisas que são relevantes, morais, éticas, que fazem sentido quanto à nossa vida de santidade, a nossa vida de justiça. Mas e aí, quer dizer que a gente vai abandonar simplesmente, a gente vai fechar os olhos quando a gente está lendo a lei de Moisés e aparecem leis cerimoniais? De jeito nenhum. A gente vai ler tudo aquilo e a gente vai ter gratidão em nossos corações, porque Cristo chegou. Amém. Porque nós temos aquele a quem essas coisas apontavam. E isso edifica o nosso entendimento sobre Jesus. Isso enriquece aquilo que nós vemos sobre como haveria de ser esse Cristo, que é perfeitamente puro, que não tem mácula nenhuma e que é distinto de qualquer outro. Por isso, a gente não deve se assustar quando a gente olha afirmações de Jesus que dizem respeito à obediência. A gente vê ali em João 14, a divisa que a gente leu hoje de manhã é no mesmo capítulo. Mas no versículo 15, hoje de manhã, hoje mais cedo, está escrito assim, Jesus falando: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E a divisa que a gente leu também combina muito com isso. A gente não precisa se surpreender que Cristo quer de nós obediência. Que Ele quer que nós olhemos para a lei de Deus e sigamos. Porque em Cristo nós temos a plenitude da lei. Nós temos o sentido completo dela. E isso é uma coisa absolutamente maravilhosa. Portanto, meus irmãos, o primeiro compromisso foi o compromisso de entender essa lei como atual. O segundo compromisso foi o de aplicar essa lei em nossas vidas. Mas existe um terceiro compromisso. E essa parte aqui, esse terceiro compromisso, é pesado, mas também é muito leve. Vocês vão entender. O terceiro compromisso é de reconhecer essa lei de Deus como essencial para a nossa santidade. Por que eu digo que é algo que é pesado, mas que é leve? Porque, meus irmãos, não se pode falar de lei se a gente não falar depois de graça. E a questão é a seguinte: no versículo 20 de Mateus 5, a gente lê o seguinte: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Isso é uma fala absolutamente assustadora. Essa é uma fala que tem que encher os nossos corações de temor. Meus irmãos, os fariseus e os mestres da lei eram um tipo de pessoa que a sociedade do século I enxergava como aqueles que eram os mais santos. O sinônimo de religiosidade eram esses homens. Esses homens se dedicavam a estudar as Escrituras com rigor e com um capricho tão grande que eu duvido que eu já tenha feito em algum momento da minha vida. Esses homens, eles cumpriam a letra da lei com a maior perfeição possível. Eles eram como se fosse um sinônimo de justiça. E mesmo assim, Jesus era como se ele estivesse olhando nos olhos deles e dizendo: vocês não têm parte no reino dos céus. No reino dos céus é preciso ter uma justiça muito superior à sua. Isso nos destrói. Quem pode dizer aqui que é mais justo, mais santo que um fariseu? Ou que um líder religioso? É isso que a lei faz com a gente. Meus irmãos, o apóstolo Paulo também, ele tem um relato ali em Atos, capítulo 26, versículo 5, que ele conta que fez parte
dessa seita dos fariseus. E ele afirma que essa era a seita mais rigorosa que existia dentro de todo o judaísmo. É sobre essas pessoas que Jesus está falando. E a questão é a seguinte, meus irmãos, eles tinham a capacidade sim de cumprir a letra da lei com o máximo de esmero possível. Mas o que Jesus quer de nós não é isso. Jesus não deseja que nós cumpramos meramente a letra da lei. Mas Ele quer que nós cumpramos o coração da lei. Aí que mora a solução. Aí que está. Jesus quer que nós nos atentemos ao coração da lei, em primeiro lugar, e depois a letra. Os fariseus, eles inventavam todo tipo de brecha legal, de brecha dentro do texto da lei, para tentar burlar aquelas leis. Vocês já devem ter ouvido dentro de DVD, dentro de pregações, todo tipo de coisa que eles faziam para tentar evitar de quebrar a lei, mas mesmo assim viver uma vida normal. Um exemplo que eu sempre me lembro é o fato de que tinha uma distância que eles podiam andar no sábado, de limite, longe de casa, sem ser considerado trabalho. E não se pode trabalhar no sábado dentro da lei de Moisés. Então o que eles faziam? Eles compravam como se fosse uma escova de dente e mandavam alguém ir colocando várias escovas de dente, algo similar, é claro, não é exatamente a escova de dente que a gente tem hoje em dia, no caminho do trajeto que eles tinham que fazer. Porque de acordo com a compreensão que eles tinham da lei de Deus, a definição de casa era um lugar que você tinha escova de dente. E eles pegavam uma brecha. Eu coloquei aqui uma pessoa para ir colocando várias escovas de dentes no meio do caminho, porque se eu andar por meio dessas escovas, eu não estou quebrando a lei, porque eu estou andando em casa. Então eles cumpriam a letra da lei, na teoria, mas o coração da lei não. Jesus quer que nós olhemos para o coração da lei. Mas olhar para o coração da lei é mais difícil. É ainda mais difícil do que meramente cumprir a letra. Jesus ele continua depois, nos versículos que vêm depois disso, eu não vou ler com vocês, depois por favor olhem em casa. Ele explica que não é só exteriormente pecar que te torna culpado. Mas se você pecar em seu coração primeiro, você já é culpado. Se uma pessoa odeia a outra, sente fúria por outra pessoa, Jesus disse que essa pessoa já cometeu o pecado do assassinato em seu coração. E, portanto, é culpado. Se uma pessoa olha para outra com desejos luxuriosos, já cometeu adultério em seu coração. Então, seguir o coração da lei é ainda mais difícil do que seguir a letra, porque a lei nos condena. Tiago também falou, no capítulo 2, versículo 10, que pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. O apóstolo Paulo também faz um comentário sobre o assunto, uma passagem que é muito conhecida por nós. Lá em Romanos 7, do 21 ao 24, a gente lê o seguinte: assim, encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? E ele dá a resposta. E a partir de agora, entendendo que a lei nos esmaga, que a lei nos moe, que a lei nos humilha, porque de fato somos absolutamente pecadores e dependemos dessa lei para reconhecer o nosso pecado, agora sim a gente encontra a resposta. Diante disso, meus irmãos, sabendo de todas essas coisas, como que nós, que somos mortais pecadores, podemos ter parte no reino dos céus? Como a gente pode adquirir uma justiça que é maior que a justiça dos fariseus? E Paulo, ele começa a responder essa questão no versículo 25, dizendo:
Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, lei do pecado. Então a gente começa a entender o seguinte, meus irmãos. Em primeiro lugar, para que eu possa obedecer à lei, para que eu possa ter um coração que é capaz de obedecer à lei, eu preciso ter um coração que é de acordo com essa lei. Para obedecer à lei, eu preciso ter um coração que é de acordo com essa lei. E como a gente adquire, como a gente faz para ter um coração desse? Vocês sabem a resposta. A gente precisa ter um coração que é vivificado por Cristo. Amém. A partir do momento que nós temos um coração que é vivificado por Cristo, que cumpre as profecias que a gente vê, por exemplo, em Ezequiel, que diz respeito a antes nós termos um coração de pedra, e agora temos um coração de carne, que é vivo, que tem a lei dentro dele. Agora sim, nós somos selados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele tem essa capacidade, ele faz uma coisa maravilhosa em nossa vida, que é aquilo que a gente encontra, por exemplo, em Gálatas 5,16, que diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Quando nós somos cheios, temos a plenitude do Espírito em nosso coração, que foi vivificado por Cristo. Agora sim, a partir desse momento, eu não estou mais satisfazendo os desejos da carne. Porque as minhas vestes, que eram imundas, que carregavam os meus pecados, foram absolutamente lavadas pelo sangue de Cristo. Amém. E esse sangue de Cristo, ele é a nossa nova vestimenta. A justiça, a santidade de Cristo, ela é imputada em nós. Nós vestimos ela. E agora sim, nós temos uma justiça que é superior à justiça dos mestres da lei e dos fariseus. Porque a justiça de Cristo é a justiça daquele que é perfeito. Amém. É a justiça daquele que traz a plenitude, que enche, que completa a lei de Moisés, mas não abole. Agora sim, com essa santidade, com essa justiça, nós podemos andar de cabeça erguida. Meus irmãos, é por isso que a gente tem que ter o compromisso de compreender a lei de Deus como essencial para a nossa santidade. Por quê? Essa lei de Deus, primeiro, nos destrói. Em primeiro lugar, ela é pior das nossas inimigas. Mas quando nós temos a Cristo, quando nós crescemos, ela se torna uma amiga. E a gente anda de mãos dadas com ela. A partir desse momento, é como se fosse aquela professora que, quando eu era criança, eu detestava. Eu achava que era uma vilã, que era uma inimiga. Mas a partir do momento em que eu sou edificado, que eu cresço e eu atinjo a completude em Cristo, ou do conhecimento que eu preciso para a escola, agora sim eu vejo aquela professora como uma amiga, como alguém que fez toda a diferença em minha vida. Esse é o papel da lei. Primeiro ela nos esmaga, depois ela nos consola, depois a lei nos ajuda a nos conformarmos com a imagem do perfeito, a imagem de Cristo. Então, meus irmãos, para encerrar esse momento, eu gostaria de recapitular rapidamente com vocês quais foram os compromissos que nós comentamos hoje. O primeiro compromisso é o compromisso de compreender essa lei de Deus como atual, como canônica, como inspirada por Deus. O segundo compromisso que nós tivemos aqui é o de aplicar essa lei em nossas vidas. O terceiro compromisso é de compreender que essa lei é essencial para a nossa vida de santidade. Então, meus irmãos, se em algum momento houve dúvida no coração de algum de vocês sobre como nós devemos olhar para a lei, se de fato faz sentido, se eu tenho que ficar escolhendo e separando pedaços da lei de acordo com a minha vontade, com aquilo que eu acho que faz sentido, eu espero que isso tenha sido resolvido hoje. O segredo para olhar a lei não é olhar a lei com os nossos próprios olhos,
com os olhos dos fariseus, com os olhos da antiga criatura, mas olhar para a lei com os olhos de Cristo. Nele, essa lei encontrou o seu sentido pleno, o seu sentido cheio. Então, não é algo ultrapassado, mas algo completo. Amém. Amém, meus irmãos? Quero convidar vocês para uma oração. Vamos ficar de pé? Deus querido, Pai de amor, em nome de Jesus, me coloco diante de Ti. E eu peço que isso que o Senhor me ajudou a falar hoje seja algo que se concretize, que seja verdadeiro, primeiro em minha vida. Eu peço que o Senhor me ajude a olhar para a Sua lei e compreender que ela é essencial para que eu possa crescer em santidade, para que eu possa me conformar à imagem do Teu Filho. E eu peço mesmo para cada um desses irmãos. Eu peço que nós possamos dar todo o valor, que nós possamos amar de todo o coração a Tua lei. Porque essa lei, Senhor, foi o Senhor que colocou em nossos corações. Porque o Senhor escolheu gravar ela em nossos corações e através do trabalho que Cristo fez nos vivificando. Através do trabalho que Teu Espírito fez nos selando. Através do Teu trabalho nos resgatando. Então, meu Deus, eu peço que todos esses irmãos possam ser edificados nessa verdade. Eu peço que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração e tudo isso que aconteceu hoje nesse dia de culto. E assim eu oro, meu Pai, no nome de Jesus. Amém.